Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso último vídeo da série Inteligência Emocional. Eu espero que se você está vendo esse vídeo, você tenha assistido todos os outros para que você compreenda o conceito, como desenvolver, os benefícios e as nossas emoções. Hoje eu irei apresentar 3 emoções para que a gente tome consciência de como é o funcionamento e como é em você. Toda essa série ela está pautada em buscar um processo de você se ouvir, se conhecer, buscar o seu entendimento e, acima de tudo, favorecer o seu desenvolvimento humano e inteligência emocional. Então, iremos começar aqui, gente, pelo nosso sentimento nojinho. No filme, a nojinho retraz o quê? Um desprezo. O que é um nojo no ser humano? O nojo é uma reação que traz que algo não está indo bem. Algo não está legal. O nojo traz uma sensação de perigo eminente, de alerta e que nós precisamos ter cuidado. E quando o nojo é projetado a alimentos ou a produtos e objetos, é algo que a gente traz uma esquiva. Quando o nojo é projetado a pessoas, a gente precisa avançar um pouquinho mais nesse entendimento, porque possivelmente está alinhado ao processo de preconceito. E é importante entendermos isso, gente, com todo respeito, porque cada um é livre para ter o preconceito que quiser, mas o preconceito é algo aprendido, é algo ensinado dentro do nosso ambiente familiar. E quanto mais eu tenho consciência sobre quais são os preconceitos que eu carrego em mim, mas há uma tendência de que eu não cascateie esse numa educação com os meus filhos, com primos, com sobrinhos. Por quê? Porque aí então eu não levo isso adiante. Às vezes carregamos preconceitos bobos, vamos usar aqui esse termo, preconceitos que não são necessários, preconceitos que dificultam no relacionamento interpessoal e que permeiam julgamentos e situações de atritos. Então perceba aí do que você tem nojo. O que lhe faz despertar essa esquiva, esse receio, essa situação de não querer contato, sejam de substâncias, produtos ou comidas, e sejam de situações de pessoas que lhe acionam isso mentalmente. E quando falamos da emoção, gente, do medo, você já se viu na vida perdendo uma... Esse aqui, pessoal, deixa eu apresentar, tá? Para que vocês conheçam o personagem e, acima de tudo, para quem tem criança, apresente esses personagens aos filhos de vocês para trabalhar o processo de desenvolvimento emocional infantil. Uma criança, quando ela é desenvolvida emocionalmente na sua infância, ela tem um processo de maior ascensão da carreira, um processo de evitar relações com drogas, maior facilidade de entrosamento social e uma propensão à sua felicidade. Então sempre vai ter ganhos trabalhar sobre esse tema, tá? Mas voltando aqui falando sobre o nosso medo. Você já se viu diante de uma situação paralisado ou perdendo uma oportunidade por ter medo? Ah, eu queria ter feito, mas eu não fiz. Eu queria ter buscado, mas eu não fiz. Eu queria ter tentado, mas eu não fiz. Por quê? Porque eu tenho medo. E o que é o medo, gente? O medo está alinhado a uma emoção de alerta do nosso organismo e de perigo. E ele é trazido como uma emoção que coloca a nossa mente lá no futuro. O medo, ele traz uma sensação de querer respostas de situações que ainda não aconteceu. Eu tenho medo de abrir um novo negócio porque eu não sei se vai dar certo. Ok, vai despertar o medo. Mas o medo de todos os nossos sentimentos é aquele que traz a receita. Por medo de, o que eu posso fazer? Então liste aí no papel quais são os seus medos e o que você pode fazer com eles. A única forma de entender e compreender os medos é entender qual é o melhor plano para eu me desenvolver. Como eu vou fazer um processo de me sentir seguro? Porque por medo de ser assaltado, nós temos um sistema de monitoramento, fechamos a casa, temos alarme, temos cadeados. Por medo de bater o carro e ter um acidente, provocar talvez até a morte, nós dirigimos com prudência, utilizamos cinto de segurança, pagamos seguro do carro. Por medo de ir mal numa prova, nós nos dedicamos e estudamos.
Estão percebendo que o medo, ele traz uma relação de clareza, de qual é o caminho que a gente deve tomar para enfrentar esses medos. E aí entra o planejamento de o que você pode fazer para você vencer. O que você pode fazer para que você consiga se sentir seguro, confiante, capaz de enfrentar os seus medos. Medos virão, medo é bom termos medo. Ele também nos protege, senão seríamos imprudentes. Por medo do contágio e dos impactos do Covid, nós utilizamos as medidas necessárias que cabe a ele. Nós nos precavemos, nós fizemos um processo de isolamento e distanciamento social, nós tomamos as medidas necessárias. Então, o medo, ele é um sentimento natural do ser humano diante de uma situação de perigo iminente. Ele é um alerta. Como não deixar ele tomar conta de mim e me paralisar? Quando eu ouço o que ele tem para me dizer, o que o meu medo está me dizendo e o que eu posso fazer com isso para que eu escolha um comportamento que me seja mais assertivo, mais saudável e que eu tenha condição de enfrentar os meus medos e seguir o meu caminho. E agora vamos falar um pouquinho sobre a tristeza. Quem aí quer ter contato com a tristeza? Né? Pessoal, deixa eu apresentar ela, né? Quem aí quer ter contato? Tristeza, pequenininha, sempre recuada, a postura corporal da tristeza, reclusa. Quem que quer se sentir triste? Nós não queremos, nós não temos desejo de se sentir triste, nós não temos desejo de viver na vida as nossas perdas. A tristeza é um sentimento que denota frustração, dor e perdas. Quais são as coisas que me deixaram, as situações, as pessoas, os eventos que aconteceram na minha história de vida que despertaram em mim a tristeza. É importante eu ter clareza disso, para entender se eu me permitir viver o meu processo de ressignificação e de luto. Muito se usa a palavra luto, gente, somente quando a gente está falando do processo de perder alguém pela morte, tá? Luto é uma elaboração de todas as perdas que nós temos. Então, ao fim de um relacionamento, é necessário viver os dias tristes para que você elabore isso e consiga ter condição de seguir adiante, consiga ter esperanças de dias melhores e de relacionamentos que serão mais satisfatórios. Diante da perca de um emprego, é importante também trazer essa elaboração, viver esse luto, viver esses dias. Ah, Camila, você quer que a gente fique triste? Não, gente. Estar triste, estar em um momento depressivo não faz de você desencadear uma depressão. O que diferencia estar triste de um transtorno depressivo é a permanência, é a condição de elaboração de tudo isso, é o entendimento. Então, para evitar que desencadeie um transtorno depressivo, é importante que a gente se permita, não tô bem, não está tudo bem, eu estou precisando digerir isso tudo, eu estou precisando aflorar as minhas emoções, eu estou precisando chorar, eu estou precisando entender tudo isso e aceitar, porque tem coisas que fogem do nosso controle. E o que gera dor para mim não gera para o outro. Às vezes nós queremos na vida ser empáticos e acolher medindo o outro pela nossa régua. Gente, isso não é empatia. Empatia é ouvir, é acolher, é se colocar à disposição. Então, se nós estamos aí falando que empatia com o outro é se acolher, logo o processo de ressignificação, elaboração da tristeza das situações que nós teremos na nossa vida, a linha da vida é como, gente? Altos e baixos, altos e baixos. E quando eu tô embaixo, eu não quero rápido e para cima, nem sempre é possível. Há um processo de superação, há um processo de elaboração. E esse processo, ele só acontece de maneira saudável quando eu permito viver a minha dor, quando eu permito viver a minha tristeza, quando de fato eu consigo acolher a pessoa mais importante da minha vida, que sou eu, quando de fato eu consigo ter carinho, empatia e tá tudo bem e não estar bem.
Saia da competição de rede social, de que tem que estar tudo bem. Saia dos pré-julgamentos de você tem que engolir esse choro, você não pode mais chorar por essa situação. Enquanto o seu evento estiver lhe causando um sentimento, viva ele e busque ajuda mediante necessidade de maior clareza, de maior compreensão. Porque o que é na terapia é ouvir esses e tantos outros sentimentos que temos, gente, para conseguir elaborar dentro de nós todos os nossos processos, nos acolhermos, entendermos quem somos, a nossa essência, o nosso jeito de ser e buscarmos a nossa autorrealização. Pessoal, eu espero que essa série e que esse tema tenha feito sentido para vocês e que, acima de tudo, vocês possam utilizar nos relacionamentos conjugais, com a educação dos seus filhos, no processo do trabalho e, acima de tudo, no teu processo de encontro com a pessoa mais linda e importante que tá aí, que é você. Se olhe, se acolha, se convide a se amar e busque sempre o seu melhor. Um grande beijo, muito obrigada por ter nos acompanhado. E se você tiver sugestões de temas que talvez nós possamos trabalhar em futuras matérias, por favor, deixe aí o seu comentário, deixe aí a sua sugestão, deixe aí a sua dúvida. Se você não quiser expor, coloque de forma privada, que também a redação do guia passa para mim e, à medida do que puder contribuir, estarei à disposição. Um grande beijo, fiquem com Deus.